A condição de cerco, que os ucranianos haviam celebrado recentemente como uma significativa vitória contra a Rússia, alterou-se drasticamente em um curto período de 72 horas. Atualmente, as forças russas estão investindo contra a cidade fortificada de Vovchansk, conseguindo isolar um grupo de soldados ucranianos que ainda resiste no centro da cidade. Esta é uma situação desastrosa e desesperadora, que pode forçar as tropas a recuar além do rio Vovcha, ou resistir e ser destruídas pelos russos. Os combates ao norte de Kharkiv continuam intensos, com soldados ucranianos e russos lutando ferozmente por cada edifício e casa em Vovchansk. A cidade, localizada a apenas 5 quilômetros da fronteira russa, é uma posição estratégica entre Kharkiv e Belgorod. Durante meses, Vovchansk foi um centro logístico crucial para as forças ucranianas, que lançavam ataques contra o território russo, tornando-se agora um ponto estratégico de vital importância. As forças russas avançaram pelo norte da cidade e nas últimas semanas lutaram para progredir na área industrial próxima ao rio Vovcha, que divide Vovchansk em duas partes. Os russos conseguiram grandes avanços, apesar das pesadas perdas ucranianas. As tropas russas avançaram pela Rua Lenina em direção ao centro da cidade e cercaram parcialmente a área central, isolando os combatentes ucranianos entre as ruas Kolenk ao norte e Pinska ao sul, até a planta de agregados de Vovchansk. No entanto, poucos dias atrás, devido a uma interpretação equivocada dos mapas, os propagandistas ucranianos afirmaram ter cercado e capturado um grupo de 400 soldados russos, no que chamaram de Caldeirão de Vovchansk. Essa informação, como muitas outras, acabou sendo falsa. As forças ucranianas informaram o jornal britânico The Telegraph sobre a suposta captura, mas o vídeo mostrado foi gravado meses antes em outra localidade. Fontes ucranianas anônimas confirmaram posteriormente que os russos entraram na cidade fortificada em 13 de maio e controlam grande parte dela desde 20 de maio. Desde então, os russos consolidaram suas posições entre 6 e 14 de junho, realizando avanços significativos nos últimos dias. Na última semana, eles conseguiram cercar parcialmente o grupo de resistência ucraniana no centro da fortaleza, uma manobra que tem sido devastadora para os defensores. Enquanto alguns propagandistas sugerem que a frente de batalha está estagnada, os próprios ucranianos admitem que estão à beira do colapso, uma admissão que reflete a gravidade da situação. A CNN publicou em 23 de maio de 2024 que tudo está em chamas, com os combates se intensificando nos arredores de Kharkiv, enquanto a Ucrânia tenta conter o avanço russo. Esta notícia sublinha a severidade do conflito, onde as batalhas são descritas como ferozes e implacáveis. As forças russas relatam combates intensos em Vovchansk, onde as tropas ucranianas realizam contra-ataques na tentativa de desalojar os russos das posições ocupadas. Além disso, apesar da intensidade dos combates, a Rússia mantém uma vantagem decisiva com sua superioridade aérea e de artilharia, uma combinação que tem causado grandes perdas para os ucranianos. Os ataques de artilharia e as bombas termobáricas lançadas pelos russos têm devastado as posições ucranianas, criando uma situação quase insustentável para os defensores. A situação em Vovchansk é ainda mais complicada pela geografia da região. A cidade, dividida pelo rio Vovcha, apresenta desafios logísticos significativos para ambas as forças. No entanto, os russos têm explorado suas vantagens estratégicas, utilizando sua superioridade em recursos e capacidade de movimentação para pressionar as linhas ucranianas. A resistência ucraniana, embora determinada, está cada vez mais limitada em suas opções. Em paralelo, a situação política e econômica da Ucrânia também influencia o campo de batalha. O apoio ocidental, crucial para o esforço de guerra ucraniano, enfrenta desafios logísticos e financeiros. As sanções econômicas contra a Rússia, enquanto eficazes em alguns aspectos, não têm conseguido parar o esforço de guerra russo, que continua a ser abastecido por uma indústria bélica que tem mostrado resiliência. Diante deste cenário, a Ucrânia luta não apenas no campo de batalha, mas também em um fronte econômico e diplomático.
A necessidade de manter o apoio internacional e garantir o fornecimento contínuo de armas e suprimentos é uma batalha por si só. A estratégia russa de desgaste visa justamente forçar a Ucrânia a um ponto de ruptura, onde a exaustão dos recursos e a pressão contínua dos combates possam levar a uma capitulação, ou pelo menos a concessões significativas. Em resumo, o conflito em Vovchansk e arredores não é apenas uma série de batalhas intensas, mas um microcosmo da guerra mais ampla entre Rússia e Ucrânia. A habilidade dos russos em cercar e isolar os defensores ucranianos, combinada com sua superioridade em artilharia e poder aéreo, coloca a Ucrânia em uma posição extremamente desafiadora. Com o agravamento dos combates e a escalada das tensões, a situação continua a evoluir, com cada dia trazendo novas dificuldades e desafios para ambas as partes envolvidas no conflito. Essa situação só tende a piorar. Contrariamente à propaganda ocidental, a produção bélica russa está em ritmo acelerado, surpreendendo até os analistas ocidentais. O jornal Sky News relatou em 26 de maio que a Rússia está produzindo projéteis de artilharia aproximadamente 3 vezes mais rápido que os aliados ocidentais da Ucrânia, a um custo muito menor. Em 2024, os russos devem fabricar pelo menos 4.500.000 projéteis de 152 milímetros, contra 1.300.000 projéteis de 155 milímetros produzidos por toda a OTAN. Cada projétil custa à OTAN entre 4.000 e 8.000 dólares, enquanto a Rússia paga menos de $1.000 por unidade. Além disso, a Ucrânia enfrenta dificuldades para contra-atacar, já que suas munições guiadas têm perdido eficácia devido à guerra eletrônica russa. Um estudo conservador da OTAN sugere que a taxa de erro das armas guiadas ucranianas ronda os 70%. Somente entre 6 e 10% dos ataques com mísseis Caliber, HIMARS, Storm Shadow e JDAM são bem-sucedidos contra os russos, devido às defesas antiaéreas russas. Sim, o conflito continua conforme o previsto pela Rússia, desgastando as forças ucranianas em uma batalha de atrito. A Ucrânia foi forçada a estender seus recursos além do limite, enquanto as armas ocidentais perdem sua vantagem no conflito. A Ucrânia continua a perder a guerra, e a esse ritmo, é improvável que Kiev consiga manter seu esforço de guerra além do próximo inverno. Te convido a se inscrever e a comentar abaixo. Até breve!